O profeta Daniel é uma figura central do Antigo Testamento, reconhecido no judaísmo, cristianismo e islã. Seu livro é conhecido por apresentar lições importantes sobre fé, coragem e, especialmente, sobre a soberania de Deus. Mas como um jovem cativo na Babilônia, foi capaz de prever o destino dos maiores impérios do mundo. A história de Daniel se passa durante o exílio babilônico, em 586 a.C., quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. Muitos judeus foram capturados e levados para a Babilônia. Daniel estava entre eles. Quando chegou ao local, passou a servir na corte do rei da época, Nabucodonosor, conhecido por expandir o império, construir e embelezar a Babilônia e fazer reformas e fortificações no local. Daniel estava preparado para quase tudo, mas não imaginava o que estava por vir. Naquele local, Daniel ficou conhecido por ser muito sábio e por ter uma habilidade única e surpreendente de interpretar sonhos e visões. Mas o que poucos sabiam era que essa habilidade não era apenas uma questão de inteligência. Isso fez com que ele ficasse em uma posição privilegiada e de destaque na corte em que vivia. As interpretações que fez foram de extremo valor para imperadores poderosos, como o próprio Nabucodonosor e Belchazar, o último rei da Babilônia. Além disso, suas visões proféticas ofereceram uma ideia profunda e diferenciada sobre o fim dos tempos e o futuro, sempre com Deus como soberano. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse famoso profeta e de suas visões e interpretações. E o que ele viu não apenas surpreendeu gerações, mas também continua a provocar reflexões profundas até hoje. Além disso, vamos fazer uma reflexão. O que elas nos dizem sobre o fim dos tempos? Daniel foi mais do que um profeta. Ele foi um exemplo vivo de coragem e fé inabalável, mesmo em meio a desafios e perigos inimagináveis. O profeta Daniel nasceu em Judá, um antigo reino situado na região que hoje corresponde ao sul do Israel e parte da Palestina. Como você já sabe, ele foi levado como um jovem cativo para a Babilônia. Mesmo longe da sua casa e capturado e levado para uma terra por ele desconhecida, ele se manteve firme em sua fé e jamais duvidou de Deus ou de sua soberania. Isso não significa que sua fé foi respeitada ou que não sofreu provações. Sadraque, Mesaque e Abednego, seus 3 amigos, enfrentaram pressões significativas para que se conformassem aos costumes e práticas do lugar ao qual foram levados. Nesse contexto, por vezes eles precisavam comer alimentos consagrados a ídolos e participar de rituais pagãos. Foram práticas que eles rejeitaram profundamente, já que não correspondiam àquilo que acreditavam. Para cada prática que rejeitavam, Deus os honrava e a fidelidade deles ficava provada. No evento de quando se recusaram a comer os alimentos consagrados a ídolos, por exemplo, pediram para que fossem alimentados apenas de vegetais e água. Quando isso aconteceu, eles foram abençoados e conseguiram se tornar mais saudáveis e fortes do que qualquer outro jovem que existia por ali e que participava daqueles banquetes reais. A partir disso, fica claro o poder da confiança em Deus. Diante da obediência e da fé, mesmo contra grandes desafios e problemas, a força espiritual permanece e é maior do que qualquer adversidade. Daniel tinha um poder muito importante no império, o que conferia a ele a sabedoria pelo qual ficou conhecido e uma habilidade única. Ele era capaz de interpretar sonhos e ter visões a partir daquilo que ouvia, assim, se tornando um grande profeta. Nabucodonosor, o imperador, teve um sonho extremamente perturbador, mas o verdadeiro significado era algo que ninguém poderia prever. Quando tentou fazer com que alguém o decifrasse, ninguém do reino foi capaz de fazê-lo. Nenhum sábio ou mago que ali vivia conseguiu descobrir o que estava por trás desse sonho. O rei ficou muito irritado com aquela situação e ameaçou matar seus servos. Surpreendentemente, no entanto, Daniel foi agraciado com Deus pela correta interpretação daquele sonho. Tratava-se de uma imagem simbólica dos reinos que iriam surgir no futuro. No sonho, havia uma estátua feita de diversos materiais, entre eles ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cada um deles era responsável por representar um império sucessivo, como a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia e a Roma. O destaque ao qual Daniel deu atenção, entretanto, foi uma pedra que não havia sido cortada por mãos humanas. Essa pedra derrubava essa estátua que representava os impérios e se transformava em uma montanha. Isso tudo simbolizava o reino eterno de Deus, maior do que qualquer império.
O livro de Daniel, pertencente ao Antigo Testamento da Bíblia, conta com famosas visões apocalípticas do profeta. Não se tratam apenas de eventos que aconteceram um pouco depois de suas visões, mas também para ideias que apontam para o fim dos tempos e o advento do Messias. Vamos conhecer agora algumas dessas profecias e suas interpretações. Depois iremos relacioná-las ao fim dos tempos, o que elas querem nos dizer. A visão das 4 bestas. No capítulo 7 do livro de Daniel, ele tem a visão de 4 bestas que surgem do mar. Cada uma dessas criaturas era mais terrível que a anterior, carregando segredos obscuros sobre o futuro. Cada uma delas representava um império mundial. Um leão com asas de águia simbolizava a Babilônia. O urso, a Média Pérsia. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças, o Império Grego. A 4ª besta possuía 10 chifres, era a mais terrível e assustadora, e era uma imagem do Império Romano. A 1ª besta, o leão, tem suas asas arrancadas e é erguida e colocada em 2 patas à imagem de um homem que recebe um coração humano. Essas asas representam a rapidez com que a Babilônia se expandiu sob o comando do rei Nabucodonosor. As asas arrancadas, no entanto, representam a queda desse imperador e a humilhação que ele sofreu. Tem-se a ideia de que, depois que o rei foi erguido como um homem, isso representaria a sua transformação quando reconheceu que Deus é soberano. A 2ª besta é um urso que se levanta de um lado e tem 3 costelas entre seus dentes, com a instrução de levanta-te e devora muita carne. O Império Medo-Persa aconteceu depois do Babilônico. Suas 3 costelas podem ser a representação dos 3 reinos por eles conquistados, a Babilônia, a Lídia e o Egito. O urso é um animal muito forte, o que mostra que o Império Persa se expandiu rapidamente e de forma agressiva. O Império Grego foi representado pelo leopardo, com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. As asas também são uma representação da rapidez com a qual esse império foi capaz de se expandir, uma velocidade impressionante quando considerado o tempo em que isso demorou a acontecer. Após a morte precoce desse imperador, o império foi dividido, o que foi representado pelas 4 cabeças da besta. As partes do império se tornaram a Trácia, o Egito, a Síria e a Macedônia. Embora o domínio grego prevalecesse, ele estava fragmentado, como na besta vista por Daniel. O Império Romano, por sua vez, era a 4ª besta, a mais misteriosa e a mais terrível também. Ela parecia imbatível e sua brutalidade não conhecia limites. Era poderosa, possuía dentes de ferro e unhas de bronze e destruía tudo aquilo que encontrava. Ela é relacionada ao Império Romano, porque ele se destacou por ser brutal, eficiente e absorver diferentes culturas. Foi um império extremamente grande, diversificado e, acima de tudo, duradouro. Os seus chifres podem representar os reinos e nações que foram criados depois que o império foi fragmentado, depois da sua queda e divisão em reinos menores. A visão de Daniel termina então com a chegada de um ancião de dias, a representação de Deus. Ele se coloca em um trono de fogo para fazer o julgamento das bestas. A 4ª é destruída e as outras são despojadas de seu poder, embora continuem existindo depois de algum tempo. Depois disso aparece um como o Filho do Homem, que se aproxima e recebe domínio eterno sobre todas essas nações. Mas quem seria essa figura misteriosa e o que significava seu domínio eterno? Ele é visto frequentemente como uma figura messiânica, representando a vinda de Jesus Cristo, o Filho do Homem. A visão do carneiro e do bode. Mais uma visão presente no capítulo 8 tem uma relevância muito grande, mas esse confronto tinha um significado muito mais profundo do que aparentava. Outra vez, os animais fazem alusão aos reinos da época. O carneiro é a Média e a Pérsia, enquanto o bode simbolizava o Império Grego. O carneiro possuía 2 chifres, um maior que o outro, e eles se moviam em direções diferentes, o que era uma demonstração da força. Todos os animais precisavam se curvar a ele, que agia conforme seus próprios desejos. Ele simboliza o Império dos Medos e Persas, que conseguiu dominar os territórios quando houve a queda da Babilônia. Os 2 chifres são as 2 partes do império, e a Pérsia é o maior deles, porque é mais forte e dominante. É um império que conseguiu crescer muito rápido e conquistou grandes territórios do Oriente Médio, até o ponto em que foi desafiado por um poder mais feroz. O bode, por sua vez, é quem ataca o carneiro.
Ele vem do oeste e atravessa a terra sem tocar o chão, o que mostra que é muito veloz. Possui um chifre entre os olhos, capaz de quebrar os chifres do carneiro e derrotá-lo completamente. Esse animal simboliza, na verdade, o Império Grego. O grande chifre é o seu homem mais poderoso, ou seja, Alexandre, o Grande. O fato de o bode ser muito rápido representa a velocidade com a qual esse imperador conseguiu conquistar os territórios, incluindo a derrota do Império Medo-Persa, unificando grandes regiões e conquistando-as. Depois que o bode vence o carneiro, seu chifre é quebrado, e surgem 4 outros, mas dessa vez menores, que apontam em direções diferentes. Esses novos chifres representavam uma divisão que mudaria o curso da história. Alexandre, o Grande, morreu precocemente aos 32 anos em 323 a.C. Ele não deixou nenhum herdeiro capaz de unificar seu império, e por conta disso, o local foi dividido em 4. Desses 4 chifres, surge um muito pequeno direcionado ao sul, ao leste e à Terra Gloriosa, ou seja, Israel. Ele vai se tornando muito grande, enfrenta o príncipe do exército e profana o santuário. Foi identificado como Antíoco Epifânio, um rei da dinastia Seleucida que governou a partir de 175 a.C. Esse imperador ficou conhecido por ser um tirano que tentou impor a cultura helenística sobre os judeus. Entre seus feitos, saqueou o Templo de Jerusalém, proibiu que os judeus praticassem sua religião e ofereceu sacrifícios pagãos, como de um porco, por exemplo, um animal considerado impuro pela cultura judaica. Isso fez com que os macabeus se revoltassem e conseguissem tomar o controle do local, o que hoje em dia simboliza a festa judaica de Hanukkah. Estudiosos acreditam muito que a visão de Daniel 8 não se restringe a eventos históricos, mas sim que também indique eventos futuros. Mas será que essas visões ainda têm algo a nos dizer hoje? Antíoco Epifânio, por exemplo, seria uma ideia inicial, um protótipo de uma figura apocalíptica para desafiar e perseguir fiéis, como ele fez com os judeus. Trata-se do Anticristo. Segundo a visão de Daniel, Antíoco seria julgado pela justiça divina, prometendo a purificação do santuário e a restauração da ordem. Isso mostra que o mal pode até tentar, mas Deus vai intervir, restaurar a justiça e estabelecer um reino eterno, que jamais poderá ser afetado por impérios humanos. Mais uma vez fica claro como nas visões de Daniel, Deus é soberano. Funciona, de certa forma, como um consolo aos judeus. Os períodos de opressão e profanação são temporários, e tudo está sob o controle de Deus, que eventualmente consegue restabelecer sua soberania e seu poder. As interpretações sobre o pequeno chifre e sua ligação com o Anticristo refletem a busca de respostas sobre como a história humana se alinha ao plano divino, especialmente em tempos de grande tribulação e esperança de redenção. Mas agora, depois de conhecermos essas profecias, é importante refletirmos o que elas significam para nós hoje em dia, tantos e tantos anos depois. Embora elas tenham sido extremamente para Daniel e as pessoas com quem ele convivia no local onde ele vivia, elas continuam perpetuando lições e até mesmo advertências para nós atualmente. Você deve ter notado que um ponto crucial das profecias de Daniel diz respeito à questão da soberania de Deus. Ele sempre permanece, apesar das adversidades, dos conflitos, dos problemas e das disputas por poder. Ao longo dos séculos, muitos foram os impérios poderosos que surgiram e posteriormente caíram e tiveram seu declínio. A mensagem que não muda, no entanto, é como o reino de Deus sempre permanece. Trata-se de uma segurança que não pode ser abalada, que não depende de circunstâncias globais, políticas ou de qualquer disputa que possa acontecer. Os eventos que estão acontecendo hoje em dia, no panorama geopolítico atual, podem, sem dúvidas, ser relacionados às profecias de Daniel. Podemos observar que há grandes superpotências mundiais, o que poderia ser considerado um eco das visões das 4 bestas. Algumas nações se levantam com muito poder e influência. Embora isso aconteça, o poder que elas possuem não é inabalável ou inalcançável. É temporário e está sempre sujeito à vontade de Deus. Daniel sempre valorizou também a questão da resistência da fé. Não foram poucos os eventos em que as pessoas foram perseguidas por suas crenças e por acreditarem em determinadas coisas. Hoje em dia, podemos fazer um paralelo com a fornalha.
Podem ser crises morais, econômicas ou espirituais. O que importa é que Deus está sempre conosco. Ele nos protege e nos sustenta. Mesmo que o livro de Daniel trate de visões que, por vezes, podem parecer assustadoras ou perturbadoras, além de governantes que não são éticos e destrutivos, sempre prevalece uma certeza de que Deus vai vencer no final. É isso que as pessoas precisam ter em mente, até mesmo hoje em dia. A esperança existe e Deus é responsável por mantê-la viva, apesar das adversidades. O único lugar e o único reino que pode permanecer para sempre é aquele de Deus. Isso fica muito claro no sonho da estátua e na visão do Filho do Homem. As profecias de Daniel são um sinal evidente de que devemos pensar que, apesar dos poderosos, apesar de nações com grande relevância, apesar de líderes perversos, o reino dele é aquele que sempre se sobressai, é o único que é eterno. É um convite direto para que pensemos sobre em que locais depositamos nossa confiança e nossa lealdade. O Antigo Testamento é o local onde se encontra o livro de Daniel. No entanto, não é o único ambiente onde podemos encontrar a influência do profeta. Os temas sobre os quais ele trata ecoam no Novo Testamento. Um exemplo claro disso está no livro do Apocalipse, escrito por João. Eles compartilham uma visão sobre o fim dos tempos. Nesse momento, Deus irá interferir na história humana de forma direta para julgar o mal e estabelecer seu reino eterno, como aconteceram nas profecias expostas no Antigo Testamento. Durante o Apocalipse, Daniel, o Filho do Homem, é identificado como Jesus Cristo. Cabe a ele derrotar o Anticristo e, a partir disso, estabelecer um novo céu e uma nova terra. As visões do profeta sábio que vivia na Babilônia são expandidas no Apocalipse. João, então, trata de uma batalha final entre o bem e o mal. Ao final dela, Cristo triunfa sobre Satanás e todos os seus seguidores. Com relação a Daniel e Apocalipse, fica claro como só existe uma visão bíblica do fim dos tempos. Os dois livros em questão nos mostram que devemos sempre ser vigilantes e, acima de tudo, que precisamos manter a nossa fé, mesmo em tempos difíceis e adversos. Deus, em toda a sua soberania e grandeza, já determinou o fim da história, e nada pode alterar esse destino que foi definido por ele. O livro de Daniel, portanto, é um lembrete necessário, importante e muito claro para a humanidade sobre o futuro que nos aguarda e o fim dos tempos. Este livro, escrito há séculos, continua a carregar uma mensagem atemporal que ecoa em nossos corações, convidando-nos a refletir sobre os caminhos que seguimos e as escolhas que fazemos em nossa jornada espiritual. Através de seus capítulos, Daniel não apenas revela visões proféticas sobre o futuro da humanidade, mas também nos mostra a importância da fé inabalável em tempos de incerteza e tribulação. Além disso, ele nos lembra de maneira muito significativa do quanto devemos ser fiéis a Deus. Essa fidelidade, tão evidente na vida de Daniel, é algo que transcende os séculos e nos inspira até os dias de hoje. O exemplo de Daniel, que enfrentou situações de extrema adversidade sem jamais vacilar em sua confiança no Senhor, serve como um modelo para todos aqueles que buscam permanecer firmes em sua fé, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Afinal, é Ele que possui toda a coragem e que merece toda a nossa confiança. Em um mundo onde tantas vezes somos cercados por incertezas e dúvidas, é reconfortante saber que podemos nos apoiar na certeza de que Deus está sempre presente e atento às nossas necessidades. Todas as histórias, as visões e as interpretações que são encontradas nesse livro do Antigo Testamento são testemunhos de como Deus é poderoso e soberano. Desde a interpretação dos sonhos do rei Nabucodonosor até as visões apocalípticas sobre o fim dos tempos, cada passagem do livro de Daniel revela a majestade divina e o controle absoluto de Deus sobre o destino da humanidade. Ele está acima de qualquer rei, de qualquer reino e de toda a história humana. É sempre ele que prevalece. A soberania de Deus é um dos principais temas do livro, demonstrando que, embora os reinos terrenos se levantem e caiam e os líderes humanos se considerem poderosos, é Deus quem tem a palavra final sobre o destino de todas as nações. Esse aspecto do livro é especialmente relevante nos tempos atuais, em que as pessoas frequentemente sentem que o mundo está fora de controle. A narrativa de Daniel nos oferece uma perspectiva diferente, a de que, apesar das aparências,
há um plano maior em ação, e Deus está conduzindo a história da humanidade. Quando lemos sobre as provações que Daniel enfrentou, como a ameaça da cova dos leões ou a pressão de se conformar aos costumes pagãos da Babilônia, somos lembrados de que a verdadeira força vem de nossa conexão com o Criador. Mesmo em meio ao exílio, longe de sua terra natal e enfrentando as pressões culturais de um império estrangeiro, Daniel se manteve firme em sua devoção. A incerteza e a ansiedade podem nos assolar em diversos momentos de nossas vidas. Esses sentimentos são comuns e, em tempos de crise pessoal ou global, é natural que nos perguntemos sobre o futuro e o sentido de tudo o que enfrentamos. A humanidade, ao longo de sua história, sempre se deparou com dúvidas sobre o amanhã, especialmente quando enfrenta mudanças drásticas ou ameaças à sua segurança. O livro de Daniel, com suas profecias e histórias de fé, se torna então uma fonte de consolo e direção para aqueles que buscam entender o propósito divino em meio ao caos. Quando isso acontece, no entanto, é para Daniel e suas profecias que devemos olhar. Ele permaneceu fiel mesmo em meio à adversidade. Daniel nos mostra que mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, a fé pode ser o alicerce que nos sustenta. Deus está sempre com aqueles que nele confiam. Essa é uma das mensagens centrais do livro de Daniel, e é também um ensinamento que tem o poder de transformar vidas. Em cada capítulo, somos lembrados de que a presença de Deus é constante, mesmo nos momentos em que ele parece distante. A narrativa de Daniel na cova dos leões é um exemplo poderoso dessa proteção divina. Embora todos esperassem que ele fosse destruído, Daniel saiu ileso, pois Deus estava ao seu lado, protegendo-o de todo o mal. Essa história é uma metáfora da vida de todos aqueles que enfrentam dificuldades, mas que encontram em Deus a força para superá-las. Seu reino é o único que permanecerá para sempre. E essa é a maior mensagem de esperança que podemos levar das profecias de Daniel. Ao lermos sobre os reinos que se levantam e caem, sobre as visões de Daniel acerca de impérios que desapareceriam com o tempo, percebemos que apenas o reino de Deus é eterno. Isso nos lembra que nossas preocupações terrenas, embora importantes, são passageiras quando comparadas à eternidade do plano divino. Por mais que enfrentemos dificuldades e adversidades, há um propósito maior em andamento, e a promessa de um futuro sob o governo justo e amoroso de Deus é o que nos fortalece. O que podemos aprender dessas profecias sobre o fim dos tempos? O livro de Daniel nos mostra que, apesar das tribulações e dificuldades que possamos enfrentar, o reino de Deus prevalece. Será que essas profecias nos orientam a viver de maneira diferente em meio às dificuldades atuais? As visões de Daniel nos lembram que os acontecimentos históricos estão sob o controle de Deus e que, no final, o bem triunfará sobre o mal. Mesmo quando as nações se levantam contra Deus ou quando os homens se afastam de seus ensinamentos, a justiça divina será estabelecida. Daniel nos encoraja a manter a nossa fé e confiança em Deus, porque Ele está sempre no controle de toda a história. Além disso, Daniel também nos ensina que a verdadeira sabedoria vem da comunhão com Deus. Em suas visões e interpretações, ele buscava a orientação divina, e isso o capacitou a compreender mistérios que os sábios da Babilônia não podiam decifrar. Para nós, essa é uma lição de que a sabedoria do mundo não é suficiente para entender os planos de Deus. Precisamos buscar a orientação do Senhor, que conhece o passado, o presente e o futuro. Seu reino eterno é o único capaz de ser estabelecido, e essa é a promessa que nos dá esperança em meio às dificuldades. A mensagem de Daniel atravessa gerações, trazendo conforto para aqueles que enfrentam desafios em suas vidas. Assim como ele confiou em Deus nos momentos mais difíceis, somos convidados a fazer o mesmo, sabendo que nossa fé não será em vão. O livro de Daniel nos lembra de que, no final, é Deus quem tem a palavra final, e seu plano de salvação é uma garantia de que a luz prevalecerá sobre a escuridão.